E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor William Santos, professor de História. Então nós já falamos aqui sobre os fenícios e sobre os hebreus. E hoje nós vamos falar um pouco sobre os persas. Mas o que nós vamos falar desse povo? Nós vamos falar acerca da sua localização, da sua organização política e social. Vamos lá? Vamos lá, então. Os persas, eles foram um povo muito importante na Antiguidade Oriental, tá? Eles ocuparam ali uma religião correspondente atualmente ao território do Irã. Então, esse povo, a sua principal característica deles era o comércio, tá? Era um povo muito voltado para o comércio. Então, o comércio se tornou a sua principal fonte de renda, tá? Esses persas, eles eram liderados por um imperador, certo? Então, o imperador persa, ele era uma espécie de soberano absoluto, era uma espécie de uma divindade ali no meio do povo também. Nós vamos estar falando um pouco disso na outra aula sobre as crenças e a religião desse povo. E ele comandava a política, ele comandava o comércio também, tá? Esse império, o Império Persa, ele se formou a partir da revolta contra os medos, que era um outro tipo de povo que estava lá, tá? Foi uma revolta contra os medos. Medos, eles eram aqueles que dominavam, né, os persas e iranianos durante o século 8 a.C. Então, na região onde eles estavam ali, havia um povo chamado Medo. Tá? E esse povo, eles dominavam tudo que tinha ali. Então foi daí que o grande imperador, né, persa, Ciro o Grande, como é conhecido também, ele governou esse povo persa e esse povo medo entre 560 a.C. e 529 a.C. Então o que ele fez? Qual foi a estratégia que Ciro usou? Ele juntou todas as tribos que estavam lá sendo dominadas pelos medos. Então ele formou ali uma revolução. Então a partir dali ele conseguiu, digamos assim, derrotar os medos e unificar todo ali o seu território, tá? Então essa foi uma das grandes proezas desse governador, desse grande imperador Ciro o Grande, como ele é chamado. O povo também, com relação à sua localização, né, o povo persa, eles habitavam ali ao leste da Mesopotâmia. Então fica entre o Golfo Pérsico e o Mar Cáspio, que a gente está olhando aqui, tá? Então eles ficavam toda nessa região aqui. As conquistas do rei Ciro, elas estenderam o império até os reinos da Fenícia, da Lídia, da Palestina, da Babilônia e a Ásia Menor. Então toda essa área aqui que você está vendo colorida, né, de roxo, laranjado, rosa, um amarelo e um verde aqui, toda essa região aqui é correspondente, tá? Ela corresponde ao Império Persa. É certo que o reinado de Ciro começou aqui, ó, de Ciro o Grande. Aí ele foi se expandindo, então ele se expandiu para cá, até nessas regiões aqui que eu falei para vocês, tá? O Império Persa, como que ele era dividido? Como que ele era organizado? Como que era a sua organização política e social? Então eles eram divididos entre províncias que eram governadas por pessoas de confiança do próprio rei, do próprio imperador, tá? Essas províncias aqui, elas recebem um nome muito interessante também. Elas eram chamadas de satrapias, né? E os governadores, que eram os homens de confiança do rei, eles recebiam o cargo de sátrapas. Então eles governavam essas províncias. Havia também os camponeses livres, né? Que eles eram a base do sustento desse império. E eles também se organizavam ali também, eles eram muito oprimidos acerca de altos pagamentos ali
que era cobrado acerca de impostos. Uma coisa muito interessante, que quando acontece a expansão do Império Persa, o Império Persa, né, que começou ali a sua expansão, eles tinham uma estratégia muito interessante. Quando eles invadiam lá a terra, a região, um exemplo, quando eles invadiram lá a Palestina, quando eles entraram lá, eles não forçaram, né, o povo a abandonar a sua religião. Então, eles não forçavam isso. Eles falavam, você pode manter aí a sua religião. Então, eles só cobravam um imposto. Então, as regiões invadidas pelos persas, elas não sofriam nenhum tipo de influência religiosa dos persas, porque eles tinham a sua religião, mas também, por outro lado, elas pagavam um tributo muito alto de imposto para poder manter todo esse império. A economia, ela era toda baseada, né, na agricultura por meio de irrigação que acontecia na canalização das águas das montanhas ali para o plantio, e além da criação de gado e também de exploração de minérios. O império, ele estava localizado, né, numa região muito valorosa, numa região muito boa, que ela era a rota de caravanas comerciais que ligavam China, a Índia ao mar Mediterrâneo. Então isso impulsionava a venda deles, isso impulsionava o comércio dos persas, né, ali na venda de tecidos de luxo, mosaicos, joias e tapetes. E aqui eu trouxe para vocês uma pirâmide social, né, do Império Persa. Essa pirâmide social nós encontramos no topo o rei, o imperador, tá? Nós encontramos as satrapias, que são os sátrapas, que logo abaixo dele tem as províncias, e nós encontramos aqui os governadores das satrapias, que são os sátrapas. Aí mais abaixo aqui nós encontramos os comerciantes livres e os escravos, né, que eles também tinham essa prática, e também encontramos ali, né, os povos que eram dominados por eles. Mas é importante você gravar que no topo aqui sempre vai estar o imperador. Tá? E logo abaixo dele está ali os governadores das satrapias, beleza? Então com isso nós encerramos aqui essa primeira parte dos persas e eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.